Bom dia, maravilhosa! Seja bem-vinda ao Café com Doideira dessa segunda-feira, começando para falar sobre histórias, né? O que é que as histórias, como as histórias podem impactar o seu negócio. E vem comigo nesse clima de segunda-feira maravilhoso. Já convida suas amigas, né? Que eu já vou fazer isso aqui também. Em quem você tem construído seus negócios, a sua casa. Então já vai compartilhando, que é o que eu tô fazendo agora. Bom dia, maravilhosa. Estou ao vivo. Pronto, já enviei aqui para as minhas amigas maravilhosas. Seja bem-vinda ao Café com Doideira no ar, nessa segunda-feira, pra gente falar sobre histórias. Pega seu café, olha como ele tá, ó. Depois eu vou contar o que é que eu coloquei dentro desse café. Já vai pegando esse clima. Ai, que delícia! Segunda chegou! Deseja te encontrar como a terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Convide Jesus pro seu negócio, maravilhosa. Que o meu desejo é que você encontre a sua centelha divina dentro de você, seu eu superior, sua força maior. É o meu lugar. E já vai pegando esse clima gostoso dessa segunda-feira para consagrar a sua vida ao Senhor, para trazer os seus negócios, o seu feed, não é? Sua família, sua casa, sua vida a quem realmente transforma, não é? Somente em ti construirei a minha casa. E tem gente que fica com raiva, viu? Porque eu sou terapeuta e falo de Deus. Falo mesmo. Só em ti minha alma achou descanso. E eu quero também que você encontre descanso no Senhor. E saiba que é lá o seu lugar, pertinho dele. Descanso, pois só em ti eu pude respirar. Muito bom, né? Então, ó, canta daí, ó. Meu coração. E vem para esse Café com Doideira com o coração aberto para você receber as bênçãos de hoje, minha amiga, dessa semana maravilhosa, extraordinária, que está só começando com o Café com Doideira. Eu descobri que aqui é o meu lugar. Então, bom dia para você que está chegando aqui. Já vai convidando as amigas, porque hoje a gente vai falar sobre
como as histórias podem impactar o seu negócio. É maravilhosa. Então é o seguinte: me sacia, pois eu descobri. Mandem corações que eu amo. Então vamos começar. Eu gosto sempre de colocar uma música pra a gente começar, sabe? Com energia lá em cima. E eu sempre escolho, olha, aqui você vai ver que no Café com Doideira, tanto no Café com Doideira como no LizzieCast, que é a minha outra live da semana, eu escolho sempre uma música que eu estou ali na vibe do momento. Aqui vai do gospel ao rock, que o que importa é a gente manter essa energia bacana, saber que segunda-feira não é um dia ruim, é um dia massa. Então, que a sua semana seja incrivelmente abençoada, que você realmente coloque, meu desejo é isso, que você coloque o Senhor à frente dos seus negócios, porque, sinceramente, eu já sei, eu já percebi que sem Ele eu não sou nada. Então, eu espero que você caia a sua ficha também, entendeu? Mas vamos começar hoje falando sobre as histórias. Então, minha amiga, mas antes, deixa eu dar os recadinhos que eu gosto de dar. Primeiro, né, já falando do meu café que tá esquisito aqui, ó. O que é que você botou nesse café, Lizzie? Botei. Nota aí. Cúrcuma. Por isso que ele tá meio amarelado. Feio, né? Coloquei pimenta. E coloquei gengibre e canela. Então, assim, as 4 coisas que eu coloco todos os dias nos meus cafés, se eu tomar mais de um. Às vezes, antigamente eu era bem cafeína pura, sabe? Hoje eu tô diminuindo mais a quantidade de cafés durante o dia, enfim. E agora, se eu tomar 1, se eu tomar 2 ou sei lá, 3, eu coloco isso dentro do meu café. Então, esse é o primeiro recado. Você não é obrigado a fazer, mas eu gosto de colocar cúrcuma, um anti-inflamatório maravilhoso, pimenta potencializa, gengibre também, e canela é top. Então, eu coloco isso no meu café todos os dias. Enfim, um recadinho. O recadinho agora eu vou começar. Estão abertas as inscrições para o retiro de desbloqueio de empreendedores. Então, de empreendedoras, se você se acha bloqueada, se você tem medo de gravar, vergonha de fazer vídeos, se você procrastina muito, se você tem medo do que vão falar quando você começar a aparecer, essas coisas, né? Eu te falo, são bloqueios. E às vezes paternos, às vezes maternos, às vezes da criança interior. Então isso tudo a gente vai ver lá no Tiro Porrada e Bênção, que são 2 dias online comigo. Você aí da sua casa e eu aqui da minha, pra gente ressignificar tudo isso, para que você possa vir aqui pro digital sem medo, com mais leveza. Não é? Se você tem medo de cobrar as pessoas, na hora que você vai falar do seu preço, você fala até do seu negócio, mas na hora que você vai falar do seu preço, você treme. E aí, ou então, se você diz assim, mas acho que ninguém vai querer me ouvir, mas aí tem muitas pessoas que já estão no meu nicho e ninguém vai querer saber de mim, não sei o que lá. Se você tem essa baixa autoestima, sabe? Se você não tem muita confiança nas coisas que você faz, se você vive comprando cursos, mas ainda não colocou nenhum deles em prática, saiba, minha amiga, que uma empreendedora desbloqueada não precisa de mais um curso, não mesmo. E é isso que eu defendo aqui na internet, que uma empreendedora desbloqueada não precisa de mais um curso. Você precisa só desbloquear algumas questões para você começar. E eu não sou contra comprar cursos, mas eu sou a favor de comprar cursos de uma forma mais consciente. Será mesmo que eu preciso disso? Então é nesse lugar que eu estou hoje aqui para te ajudar a tomar decisões mais assertivas, para você dizer assim, agora realmente chegou a hora de eu dar mais um passo. Eu preciso investir em mim. E eu acho muito importante a gente investir. Afinal,
Autoconhecimento vem antes de autodesenvolvimento. Então, se você vive comprando curso para se desenvolver, saiba que se você não se conhece, é pouco provável que você se desenvolva, beleza? Então, bom dia para quem está chegando. E outro recadinho é: se você se sente solitária no seu mundo aí de empreendedorismo, saiba que a empreendedora só é solitária se ela quiser ser solitária. Porque, junto de Liz e Uchoa, você nunca vai estar solitária, porque eu tenho uma comunidade chamada As Enraizadas. E essa comunidade, o link tá na minha bio, assim também como o do Retiro de Desbloqueio. E você pode clicar lá no link da bio, entra na comunidade, lá tem 2 grupos, um desses grupos é aberto, e aí você pode se apresentar e dizer assim: ah, Lísio, eu preciso disso para começar, me ensina! E eu vou lá, preparo uma aula gratuita para você e para a turma lá que quiser participar. E aí, claro, eu vou te dar essa aula, porque afinal eu quero te ajudar, beleza? Então, Retiro de Desbloqueio, corre lá no link da minha bio, faz a tua inscrição e vem para o grupo de alunas que eu vou te esperar aqui do outro lado, tá bom? Ok, então vamos começar, sem mais delongas, sem mais histórias. Vamos começar. Preste atenção. As pessoas, elas tendem a esquecer os dados, mas elas não esquecem das histórias. Preste atenção. Quando a gente começa a contar histórias para as pessoas, não é? Então a gente sai daquele lugar da parte técnica da coisa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente começa a vir aqui para o digital e aí a gente tende a falar algumas coisas muito bom dia, muito tudo bem, Lili? Bom dia, Fê. Oi, Didi. A gente tende a falar coisas muito técnicas e isso acaba não conectando muito com as pessoas, sabe? E as histórias vêm pra gente trazer essa conexão mais emocional. Claro, eu não estou desprezando a parte técnica da coisa em si. Entenda, um feed, um Instagram bacana, às vezes ninguém acorda assim. Presta atenção, se você acha que as pessoas se acordam todos os dias. Hoje aqui tá chovendo, não sei aí na sua cidade. Espero que pare para eu ir treinar mais tarde. Mas ninguém acorda assim para dizer assim: hoje eu vou me desbloquear. Velho, sinceramente, a galera acorda e no fundo o Instagram hoje serve pra gente buscar um pouco de diversão, de leveza também, sabe? Então, essa conexão emocional, ela é feita através das histórias que a gente conta, né? E acaba isso também, de uma certa forma, humanizando o seu perfil. Por quê? Como eu falei, essa parte técnica, ela acaba sendo muito chata. E às vezes a pessoa não quer saber os termos técnicos, tanto é que eu não falo os termos técnicos aqui da neurociência, imagina, da epigenética, eu não fico explicando o que é isso, até porque no terapia digital eu explico um pouco mais profundo, mas sinceramente não é o que vai mudar, transformar a vida das pessoas. O que vai transformar é eu mostrar quem eu sou, os valores que eu tenho. Porque no fundo, minha amiga, eu não sei se você já percebeu, ninguém vai comprar serviço nem produto de você. As pessoas vão comprar você. Então, as histórias servem pra gente fazer conexão emocional com as pessoas.
humanizar o nosso perfil, para que elas entendam, nossa, é uma pessoa como eu, é uma pessoa comum, sei lá, que tem família, que tem filhos, que tem, algumas pessoas têm pet, outras pessoas têm filho pequeno, filho adolescente, sabe? São pessoas comuns. Então, o que é que eu quero trazer para você, para que você entenda como é que a gente pode construir essa história a partir da nossa história, certo? Então, assim, vou falar dos elementos básicos de uma história. O primeiro, anota aí, o personagem. Então, esse personagem pode ser você. Eita, que hoje eu acendi aqui um incenso pra gente começar, mas tá vindo fumaceiro pra cá. E às vezes fica passando a fumacinha aí na tela. Aí dá a impressão que é o café, mas não é. Aí pra lá. Enfim. Bom dia quem chegou. E a gente tá conversando aqui sobre a produção de histórias. O que é que isso pode impactar no nosso negócio enquanto empreendedora. E agora eu vou falar sobre os elementos básicos dessa história. O primeiro é aqui, o personagem, né? Então, esse personagem pode ser, olha só, você, pode ser um cliente ou aluno, aluna sua, certo? Bom dia, querida. Pode ser um personagem fictício. Ah, Liz, pode contar história mentirosa? Não é mentirosa, pode ser fictícia. Não tô falando de mentira. Tô falando de você. Existem várias histórias. Pode ser também uma parábola. Você pode falar, por exemplo, Jesus falou isso, entendeu? Aí, veja, esse personagem, você escolhe quem vai ser. Aí você escolhe um lugar. Quando eu falo lugar, pode ser um lugar físico. Inclusive ontem, né? Quando eu cheguei no supermercado. Pronto, aí eu começo a contar a história. E aí... E aí... Já vai, meu amor. Só um minutinho, galera, porque quem me acompanha aqui sabe que essa hora é a hora das minhas filhas saírem. Mas hoje só vai uma... Vem cá, mamãe. Deus te abençoe, meu amor. Boa aula, viu? Hoje só vai uma, porque as outras estão... enfim, foi época diferente de prova e tal. Então, todos os dias... Aliás, todos os dias eu faço o que eu tô fazendo aqui hoje. E você só me acompanha de segunda-feira no Café com Doideira, né? Eu abençoo as minhas filhas para elas irem pra aula. Então, voltando aqui. Cada vez que você escolhe um personagem, aí você vai escolher um lugar, você vai estar montando a sua bacana. Olha, tem amigas aqui, é bom, isso é uma reunião, é um café de amigas, muito bom. Então a gente vai montando a nossa história, né? E agora eu tô no lugar, aí você anota aí, vou escolher um lugar. E esse lugar também, né? Pode ser, por exemplo, assim, na minha infância. Esse é um lugar, entendeu? Na padaria é um lugar. Então, não necessariamente um lugar físico, mas um lugar temporal, sabe? De tempo. Na Idade Média, geralmente, não sei o que, fazia isso, entendeu? Aí você vai junto o personagem com o lugar. E você, toda história boa, tem um conflito. E aí você pega o conflito, junta aí seu personagem com o lugar que você escolheu. Um conflito. Como assim, Elise? De preferência, quando a gente fala de conflito, e aí eu tô trazendo, presta atenção, eu tô trazendo aqui para o mundo do empreendedorismo digital, certo? Eu não tô falando de você contar uma história para sua amiga que aconteceu, né, dentro do Uber, sei lá. Eu tô falando que as histórias que a gente vem contar aqui na internet devem, de preferência, devem ser histórias
que tenham uma conexão com a nossa audiência ou com quem a gente quer se conectar. Se você estiver construindo audiência, sei lá, eu comecei agora. Ok, você está construindo audiência, então eu vou escolher as histórias que tem a ver com as pessoas que eu gostaria de conversar, de falar, de trazer para o meu Instagram. Não adianta você vir para cá para contar uma história aleatória que não tem a ver com o teu nicho, a não ser que o seu perfil seja um perfil pessoal. E eu não estou falando para as pessoas que têm perfil pessoal. E lembra que também é uma outra questão. Perfil pessoal e profissional, Liz, qual é o melhor? O melhor é o seu perfil. Sabe? Porque eu não consigo desassociar CPF de CNPJ. Afinal, não tem como você ter um CNPJ forte com um CPF fraco. Pega essa benção. Não tem. Então, quando você vem trazer histórias para cá, eu sugiro que sejam histórias intencionais, embora verdadeiras. Né? Assim, quando eu fiz, eu faço webséries aqui no Instagram, é nesse contexto de contar histórias. Uma live minha tem uma história por trás, entendeu? Então, assim, não ache que ninguém aqui na internet que quer realmente ter sucesso faz as coisas sem intencionalidade. Agora, Liz, então as pessoas fazem com intenção? Sim, ou deveriam. E as que não fazem, deveriam já começar a olhar para isso. A não ser que você esteja tratando o seu Instagram como uma grande casinha de bonecas. Se você não tem intenção de monetizar com o seu Instagram, você pode fazer as coisas aleatórias. Se você tem intenção de monetizar, eu sugiro que você faça as coisas de forma intencional. E intencionalidade, tem gente que tem má intenção e tem gente que tem boas e excelentes intenções. Aí você escolhe qual lado você quer estar. E isso faz parte também de uma narrativa, de uma história. Tem pessoas que vêm aqui para o digital para propagar coisas ruins, para propagar coisas que vão adoecer as pessoas. E tem outras pessoas que trazem cura aqui para o digital, entendeu? Que trazem paz, aconchego, conforto, empatia pela dor do outro, entendeu? Então, você é que vai decidir qual lado você quer estar. Eu já decidi o meu. Então, minha amiga, quando você traz um conflito, quando eu falo conflito, eu não estou dizendo para você trazer coisa ruim. Eu estou dizendo para você entender que tipo de dores a sua audiência tem. Por exemplo, a minha, você aí do outro lado, que está aqui comigo, provavelmente tem algum nível, algum bloqueio. Liz, que bloqueio? Sei lá. Você pode ter um bloqueio de autoimagem, não conseguir gravar vídeos, apesar de saber muito, tecnicamente falando, entendeu? Então, você sabe muito, sabe o que tem que fazer, já comprou inclusive cursos que você pode até falar melhor do que eu, se posicionar na câmera, ajeitar o cabelo, olhar a luz, não sei o que, mas não faz, né? Então, isso é um bloqueio. E eu sei disso. Como eu sei? Porque eu estudei. E não só estudei, mas eu tenho experiência nisso. A vivência nisso. O meu dia a dia é conversar com empreendedoras bloqueadas. Entendeu? Então, quando eu venho pra cá contar uma história, eu linko uma dor que a minha audiência tem com aquela história. Se acontece alguma coisa comigo no supermercado, na farmácia, no consultório do dentista, histórias que eu
tive com a minha mãe, com o meu pai, com as minhas filhas, entendeu? Então eu trago tudo aqui como uma forma de história. Agora, eu vou falar mais, porque existe outro tipo de história também que eu vou falar aqui, então fica aqui até o final, para você entender como que você pode construir a sua história e impactar positivamente no seu negócio, certo? Depois que você escolher o personagem, o lugar, o conflito, eu vou bater nisso. Ok, Liz, vai lá, entendeu? Aí você vai para transformação. O que é que, como aquele conflito foi solucionado? Eu falei na Semana das Mães. Para quem tá chegando agora, esse café tá feioso, porque tem cúrcuma dentro, gengibre, pimenta e canela. Por isso que tá com essa cor feia. Então assim, na Semana das Mães, eu fiz uma websérie, o que eu aprendi com a minha mãe. Foi massa. Por quê? Eu trouxe eu tive 2 personagens, eu e minha mãe. Na verdade, os personagens eram minha família também, porque meu pai e minha irmã também entrou nessa história. O lugar, cada lugar era diferente. Às vezes eu tava na minha casa, às vezes eu tava... Não o lugar que eu tô gravando, é o lugar que eu tava falando daquela história, certo? E aí, teve uma hora que eu tava na viagem, teve uma hora que eu tava no meio da rua. Isso eu contando a história, era o lugar. E o conflito tinha a ver com esses bloqueios, todos. E aí eu escolhi os maiores bloqueios e comecei a narrar aquela história naquele lugar, com aquelas pessoas envolvidas, entendeu? E aí, no final, eu falei de uma transformação. Transformação. Como assim, Liz? O que eu aprendi com aquilo? Então assim, eu passei por um problema, um conflito, que esse conflito tem a ver com o que a minha audiência também passa. Por exemplo, só um exemplo assim, basiquinho, não saber dizer não. Não sei se você passa por isso, mas muitas meninas me procuram no privado, por não saber dizer não, por não saber se impor, se posicionar, e acabam se acovardando, como eu disse que eu estava me acovardando enquanto criança na época. Aí eu estava contando uma história e diante de uma pessoa que era igual a mim. Foi muito bacana essa história. Eu não lembro qual foi o episódio, foram 6 episódios, massa demais. Se você depois quiser, você vai lá e ver, do primeiro até o 6, foi muito interessante. E aí minha mãe me ajudou nesse contexto, entendeu? De eu resolver aquele conflito. Então, você traz uma história toda com um contexto, com uma intenção de ajudar as pessoas, de conscientizar as pessoas, entendeu? E aí, para finalizar essa história, você termina com uma CTA. Às vezes a CTA não é nada. Se você gostou, sei lá, curte esse vídeo. Ou então, se você conhece alguma amiga que passa por isso, ou que passou, que precisa saber disso, manda pra ela. Ou então, se você tá com esse problema também, clica no link da minha bio e vem pro retiro de desbloqueio, entendeu? Então, você pode fazer, pode só pedir pra seguir você, pra curtir esse vídeo, enfim. O ideal é que seja uma CTA curta e objetiva, sem muita coisa. E às vezes você necessariamente não precisa chamar para ação, que é CTA, Call to Action, chamar para ação. Você não necessariamente precisa, você pode ensinar algo e tá tudo bem. Ou então você pode dizer, fazer uma coisa. Quando eu faço websérie, eu gosto de deixar looping em aberto. O que é isso, Liz? São, se você vai fazer uma história que são histórias
como é que diz assim, é uma história grande partida em vários pedaços, ou você amanhã vai contar outro tipo de história e você quer convidar a sua audiência, você faz um looping em aberto. Você diz assim, e amanhã eu vou falar sobre, entendeu? E aí, se você quiser saber, fica aqui já no meu perfil, porque amanhã eu vou falar sobre X coisa. Então esse é um looping em aberto para que a pessoa venha e fique para assistir, entendeu? É muito massa também, eu gosto. Ou então assim, se você antes de começar o vídeo, você já pode dizer que você está numa série, aí você coloca um tema, por exemplo, um título, e aí você, vamos supor que você está no segundo ou no terceiro episódio dessa série, dessa história que você está querendo contar. E aí você diz assim, então minha amiga, eu tô na história X, e se você não viu os dois, o primeiro, corre lá no meu feed para você ver. Então assim, você deixa a pessoa, olha, passeando pelo teu feed pra começar a gostar de ver os seus vídeos e tal. E sempre como eu falo, isso é tudo muito intencional, entendeu? Mas com a intenção de ajudar a pessoa, sabe? Então assim, maior do que a intenção de só ter um like, só ter um comentário, na minha visão, eu acho que a intenção maior não é o engajamento em si, a curtida ou o like, isso aí, velho, sinceramente, acho que a maior intenção é você tocar em alguém, é você mudar a vida da pessoa. E quando eu falo mudar a vida da pessoa, só o fato de você conscientizar e trazer luz para a vida dela, em algum aspecto. Por exemplo, você vende bolo, você faz unhas decoradas, ou em gel, sei lá o quê. Imagina, você é médica. Se você traz a luz para a vida daquela pessoa que está com um problema e ela não vê solução para o caso dela, aí você já teve uma boa intenção. Para mim isso já vale muito mais do que um simples curtida e engajamento, até porque tem pessoas que têm um bloqueio tão grande que necessita dos amigos estar curtindo ou compartilhando ou comentando, e não mesmo. Até porque isso já é uma espécie de dependência. E já é um bloqueio também. E às vezes você se sente rejeitada. E aí se um amigo seu não curte, se um amigo seu não, sabe, não interage com as suas postagens, você fica pra morrer. Velho, onde é que você tem que estar no retiro de desbloqueio, minha amiga? Pode ter certeza. São 2 dias para você olhar para esses BOs aí. Então, quando você fecha essa história e tem essa intenção maravilhosa de levar aquilo para as pessoas, é muito massa. Eu adoro, né? E aí, assim, essas histórias, os tipos, aí vamos agora falar que tipo de história, Liz? Pode ser histórias suas, pessoais, histórias de clientes ou pacientes ou alunos, né? Aí diz assim, Liz, mas aí eu não posso falar o nome da pessoa que eu vou estar expondo. Não estou falando de falar o nome da pessoa, estou falando de contar o contexto, a história. Isso não tem problema nenhum. Claro, se você vai botar a imagem da pessoa, é importante, é óbvio, pedir autorização para a pessoa. Às vezes eu faço isso. Eu entrevisto alunas minhas e corto alguns pedaços dessa entrevista para fazer convite, por exemplo, para o workshop de retiro, do retiro de desbloqueio, por exemplo, entendeu? Ou para o terapia digital, que é outro produto que eu tenho. Então, assim, depende. Se você vai só falar, não precisa, teoricamente, não depende do que você vai falar, sem falar o nome da pessoa, precisa pedir autorização. E eu falo eu já fiz vários reels, várias lives, eu falo aqui exemplos de alunas minhas, entendeu? Maravilhosas, que chegaram completamente desbloqueadas e hoje conseguem fazer uma live com muito esforço, mas eu acho isso maravilhoso, entendeu? E eu gosto de falar sobre isso. Uma pessoa que chegava completamente bloqueada,
e hoje já consegue se relacionar, consegue cobrar pelos seus serviços, pelos seus produtos, sem estar, sabe, com medo do que as pessoas vão achar, entendeu? Então, assim, é muito bom você chegar para contar e dizer assim, aí a outra pessoa que passa por aquilo que você está falando, e aí você, por exemplo, pode falar de bolo, né? Dos bolos que não são... Eu tô dando um exemplo, eu não sei qual é a dor da sua clientela, da sua audiência, entendeu? Mas é importante que você descubra para você falar disso, né? Então, às vezes só vender um bolo não é a questão é o olhinho brilhando da filha da minha cliente quando viu o meu bolo. Então eu vendo muito mais que bolo, ou brigadeiro, ou brownie, ou unha, ou eu atendo como ortopedista, como oftalmologista, entendeu? Então eu vendo muito mais do que simplesmente aquele produto ou serviço. É uma transformação por trás. Isso tem que ter conexão com a sua história, porque senão a pessoa vai dizer assim, e daí? Tô nem aí. Imagina se eu conto a história de, sei lá, que eu comprei o desodorante, não sei aonde. Se eu falar qualquer história, pode ter certeza, eu vou puxar pro lado do empreendedorismo digital. Entendeu? E você pode fazer a mesma coisa com o seu nicho. Conecte essa história. O que é que tem a ver essa história com o seu negócio? Com a dor do seu cliente, do seu paciente, da sua audiência, né? Então, o que é que teve a ver minha infância com isso, entendeu? Tem gente da Itália chegando aqui, seja bem-vinda, maravilhosa. Então, assim, pode ser histórias também, o que eu gosto muito de bastidores, né? Nossa, o que acontece nos bastidores? Acontece muita coisa no seu bastidor, no seu consultório, no seu escritório, se você é advogada, imagina. As coisas que acontecem. A galera gosta de saber, sabia? É verdade, minha amiga. Então, não sei se você é cuidadora de idosos, se você... Eu posso dizer 1000 profissões aqui, sabe? Designer de interiores, se você é social media, o que acontece nos bastidores? Conte uma história, né? De uma cliente que não sei o que, e aí você conta aquela história com todos esses elementos que eu acabei de falar, né? E você junta aquilo ali. Outra, o seu dia a dia, como eu falei, às vezes eu vou no supermercado e eu encontro alguma coisa que tem a ver com o que eu falo, entendeu? Tô dirigindo, isso é meu cotidiano. Eu fui, não peguei o carro para fazer um vídeo, eu fui fazer alguma coisa. Eu fui para o oftalmo com a minha filha do meio, para você ver, e eu fiz lá 2 reels dentro lá esperando. Sei lá, eu não lembro exatamente o que foi, mas tá lá no meu feed também. E aí, assim, eu vou lá e conto uma história que conecta com você, por exemplo, que tem algum bloqueio de alguma coisa, entendeu? Então, assim, uma coisa também, quando a gente vai para a produção de conteúdo, que nem é muito o assunto aqui hoje, mas quando a gente vai para a produção de conteúdo, quando as meninas chegam para mim dizendo, Lise, eu não tenho criatividade para criar conteúdo. Quando ela fala para mim isso, eu entendo várias coisas, são vários cenários aí. Lise, eu não tenho criatividade. Aí eu faço, provavelmente uma criança que não brincou lá atrás, que cuidou dos irmãos da casa, não sei o que. E eu não tô xingando a sua mãe. Mas, às vezes, a maioria das vezes, uma adulta que tem problema com criatividade foi aquela adulta que não brincou. Certo? E aí, quando ela diz pra mim, também, eu não tenho criatividade para criar conteúdo, o que é que pode me dizer também? Dizer que ela não tem conexão com o nicho dela. Por isso tem muitas pessoas fazendo transição de carreira. Às vezes você escolhe uma profissão porque disseram que era boa, porque sua mãe quis, seu pai quis, porque
dava dinheiro, mas com o tempo cansa, pode ter certeza. E aí a pessoa não tem muita conexão, não tem nada a ver com a história dela. A história mesmo de vida, tal, não sei o que lá. E aí, eu tô falando disso porque aí eu trago, você vai ver que todas as lives eu tenho que trazer uma história, eu gosto, para ilustrar. E histórias também ilustram. Quando eu comecei a empreender em 2017, aí eu não sei porquê, né? Eu comecei a empreender. Engraçado que às vezes acontecem as coisas do nada. E hoje, tipo 2025, quando eu vou olhar pra minha história, eu disse assim, mas painho e maninha, meu pai e minha mãe, não eram empreendedores. Minha mãe era dona de casa. E painho é contador, né? Então assim, o que é que eu peguei dessas pessoas? Todos dois são excelentes em fazer network. Contatos, rede de contatos. Nossa! Meu pai e minha mãe, especialistas em network. Então, eu amo fazer isso. Mas depois foi que eu fui ver de onde vinha. Sabe? Então, quando a sua história tem a ver com o que você faz, fica mais fácil de você contar histórias, de você trazer as coisas do seu cotidiano, ou do seu bastidor, ou de seus clientes e alunos e não sei o que lá, para o seu feed. Entendeu? Então, essa conexão que eu tenho com o network, com esse relacionamento com as pessoas, vem dos meus pais. Ah, Liz, e o empreendedorismo? Vem dos meus avós. Depois que eu pensei que caía a ficha, eu disse, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando, eu tenho esse negócio de empreendedorismo. Nossa, sabe? Mas aí eu fui ver que tinha muito a ver com uma história. Então assim, tem uma aluna minha, inclusive a gente fez Dilene Gonçalves, uma costureira de mão cheia. A gente fez aí o último LizzieCast de quinta-feira, que é uma live que eu faço com empreendedoras, amigas minhas, empreendedores, que eu enxergo muito valor nessas pessoas. E Dilene Gonçalves falou sobre isso, né? A mãe dela era costureira. Olha que loucura. E Dirlene já quis ir para outros caminhos fora da costura. Mas ela, que bom que a ficha caiu e ela percebeu, velho, aqui é o meu lugar. E ela criou, inclusive dia 31 de maio, ela vai fazer um evento, Boa Viagem. Se você quiser, @eu sou Dirlene Gonçalves. Ela é minha aluna do Terapia Digital, inclusive. Então você pode olhar para ela, se você está aí procurando um nicho, por exemplo, você pode ir lá no @eu sou Dirlene Gonçalves e ela tem um evento que ela vai fazer dia 31 de maio, é Costurando Emoções. Muito interessante esse tipo de evento, por exemplo. De unir a costura, como ela fala, que é uma arte. E eu achei isso lindo quando ela falou isso. Nossa, a costura é uma arte. Nossa, velho, eu nunca tinha olhado a costura com os olhos dela. Você entendeu? Então, quando você traz uma história que tem a ver com a sua vivência, com a sua história familiar, o problema é que talvez, quando eu falo que você às vezes está desconectada do seu negócio, é justamente isso que a gente vê lá no Tiro Porra de Benção. Te levar de volta à conexão com as suas raízes. Uma árvore sem raiz não dá fruto. Ou dá fruto meia boca, quando a raiz está enfraquecida. Qual é a nossa raiz, Lizzie? Nossos pais, principalmente, mas a nossa família inteira. Nossos avós. Quem veio antes dos nossos pais, essas pessoas que vieram antes, é que faz com que a gente se enraize, que a gente comece a ficar mais forte, a dar frutos de muita qualidade. Entendeu? Só que essa raiz às vezes está fraca. Por uma série de coisas que você passou. Ah, você não conhece minha mãe e meu pai. Eu não preciso conhecer.
Mas quando eu vejo uma pessoa enfraquecida aqui no Instagram, eu sei que tem muitos bloqueios. Por isso que eu falo que uma empreendedora desbloqueada não precisa de mais um curso. É nesse sentido. Você não precisa. Você precisa desbloquear, você precisa se enraizar para pegar força para você seguir sua vida. Né? E às vezes tem muitas mágoas aí nesse meio, tem muitas ausências paternas, às vezes materna, entendeu? Que te deixou assim hoje, do jeito que você tá, paralisada, bloqueada. Entendeu? E aí, quando você vem pra internet, quando você tem a sua raiz bem, sabe, e você tá completamente conectada com o seu negócio, você consegue ver uma história sua do cotidiano ou da sua família. Ontem eu fui almoçar com meu pai, por exemplo. Quem viu meus stories acompanhou. Eu acho que se você não viu, depois você vai lá olhar. Tá muito hilário a sequência de stories. Eu contei uma história, por exemplo, de jogar dominó. Não é uma coisa boba. Mas aí eu falei, eu nem trouxe nenhuma teórica transformação e tal, entendeu? Mas foi mais para entretenimento. Foi muito legal. E painho, meu Deus do céu, uma figura. Né? E tinha gente que me cobrava, Alice, cadê teu pai? Quando é que ele vai aparecer, entendeu? Aí eu vou, de vez em quando ele vem aqui, oi meu amor, de vez em quando ele vem aqui na minha casa, e ontem eu fui lá na casa dele, pra gente almoçar, a gente jogou dominó, foi muito bacana. Então olha, essa história do dominó, por exemplo, eu poderia criar mil coisas com um negócio. Só porque eu estou completamente conectada. Ontem eu fui também escutar histórias dele. Então quando você estiver em reuniões em família, Alice, onde eu posso pegar repertório para eu criar boas histórias? Leitura, anota aí. Leitura, eu posso pegar repertório bom em reuniões familiares, como eu falei ontem, eu fui na casa do meu pai. Aí ele tava falando das notas, das escolas, das meninas, e perguntando aquela conversa toda, entendeu? E a gente começou a conversar. E aí eu disse assim, sim, pai, conta aí mais, como era lá. Aí se eu quiser, eu posso falar. Pai, o que é que eu fazia em determinadas situações quando eu era criança? Aí ele vai te contar. Você pode perguntar para sua tia, para sua avó, para os seus primos, como era quando eu era criança. Aí você une aquela história com o seu negócio. Mas às vezes a pessoa está tão bloqueada que ela parece que elimina aqueles acontecimentos lá atrás. E eu não estou falando que você faz isso proposital, porque o cérebro faz isso para te proteger mesmo. É normal. E às vezes dizem assim, mas eu não tive problema lá atrás não, Liz. Foi tudo tranquilo com meu pai e minha mãe. Se você está travado e bloqueado, eu sei que você teve. Como que você sabe? Porque às vezes a negação também faz parte do trauma. E o cérebro faz questão de esquecer. Para dizer assim, só que às vezes você vive bem hoje com seu pai e com sua mãe. Nem sempre foi assim. Entendeu? Teve muitas dores lá atrás, muitas ausências, muitos sentimentos de rejeição. Entendeu? E aí isso reverbera hoje. Aqui, diante das câmeras e tal, entendeu? E eu não tô dizendo que eu não tive, não. Eu tive também, todo mundo tem. Ninguém tem aquela família de comercial de margarina, não mesmo. E eu já atendi pacientes também assim. Liz, mas assim, sabe comercial de margarina? Pronto, minha família era desse jeito. Só que a pessoa estava cheia de bloqueios. E eu sabia que não tinha sido sempre desse jeito. Porque esse floreio todo é uma forma de defesa. Só que aí, por exemplo, agora eu estou te trazendo consciência disso. Quanto tempo mais você vai querer permanecer onde você está? Não é? Então, a gente tem também essa mania de contar histórias pra gente. E que tipo de história você vem contando pra você até hoje?
A gente chegou num momento da live de hoje que essa, pra mim, é a parte mais importante. Porque eu posso te ensinar todo tipo de história para você fazer bons reels, boas lives, como eu já te ensinei aqui. Já te falei dos elementos, dos tipos de história. Mas eu quero deixar uma reflexão para você nessa segunda-feira. Começando já, para você dizer assim: ah, Liz, não sei, que tipo de história você vem contando para você? É uma história dizer assim: é porque eu não tenho tempo, sabe, Liz? Uhum. É porque eu não tenho dinheiro. É porque ninguém me apoia. Tô entendendo. Minha amiga. Então, às vezes a gente conta, e eu também sou dessas também que conto história. Só que eu percebi, eu consigo ver esses discursos que eu conto pra mim muito rápido hoje. Porque cada vez mais eu invisto em autoconhecimento. Então, eu sugiro que você faça a mesma coisa. Ao invés de você comprar mais um curso, venha pro Tiro Porrada de Bênção. Lá você vai se encontrar com você. Mas eu sei que às vezes se encontrar com a gente é um negócio muito agradável. Porque são muitas feridas. São muitas marcas, mágoas. Mas eu vou te falar, onde está a tua dor, está a tua cura. E o Tiro Porrada de Bênção vem com essa proposta. Para você olhar para essas dores, essas coisas que te incomodam. E dar um novo olhar, ressignificar. E contar outras histórias a partir daquele lugar. Para que você possa ficar livre, para que você possa brilhar aqui no digital sem medo. Por quê? Porque agora aquilo não faz mais sentido de existir. Só que às vezes você nem sabe aonde está exatamente a sua dor. Só sabe que dói. Mas aonde, Liz? O Tiro Porrada de Bênção é uma excelente oportunidade para você fazer esse retiro. Eu vou me retirar e vou separar, Liz, esse final de semana, o último final de semana de junho, para eu ficar com você. Na verdade, não é para você ficar comigo, é para você ficar com você mesma. E dizer assim: eu vou tirar esse tempo para mim, com um pouco de amor próprio por mim. Até porque junho é o mês mais apaixonado do ano. E eu vou fazer mais uma versão do Tiro Porrada de Bênção. Teve pessoas que desde a primeira versão disseram que vinham. Mas só querer não é o suficiente. Você precisa agir. E o link tá onde, Liz? Na minha bio. Para você vir para o grupo de alunas. Não basta só você dizer assim: ah, eu gostei desse negócio interessante, depois eu faço. Eu sei que você não vai fazer. Porque a procrastinação também é um bloqueio. A falta de foco também é um bloqueio. O não saber dizer não é um bloqueio. Só que isso, às vezes, também ouvir isso não é muito agradável. E eu entendo você. Quando a minha terapeuta diz as coisas pra mim, eu fico muito puta com ela. Ah, fico. Eu, no fundo, eu quero trazer isso pra você, minha amiga, pra que você reflita, né? Se você não tá contando histórias, então vai contar histórias suas pras outras pessoas. E se você vem contando história pra não contar história, você tem que estar onde? No Tiro Porrada de Bênção. 2 dias online comigo para você olhar para criança ferida, bloqueios maternos e paternos. R$ 97,00. Né? É o custo de você parar de contar essas histórias que te paralisam, te bloqueiam. Para começar um 2025 de verdade. Afinal, já está chegando na metade do ano e você não mudou nada do que você disse que ia mudar no começo do ano. Então, minha amiga, espero que você tenha gostado. Vá cuidar da sua vida e fique com Deus. Beijo maravilhosa, que a sua semana seja incrivelmente abençoada. Beijo.